Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativa. Estamos aqui hoje para mais um Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Hoje eu estou aqui com uma pessoa bem especial para nós, para os nossos alunos, né? Que é o professor Guilherme Egg, de Matemática, do Ensino Médio. E a gente vai bater um papo aí sobre o Enem, sobre os vestibulares que se avizinham, né? Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem, professor Marcelo? Tudo certo? Obrigado pelo seu tempo, tá, professor Egg? O professor Egg é bastante ocupado, tem uma rotina aí bem intensa e está com a gente aqui nas duas unidades, né, tanto de Santa Cândida, tanto de Colombo. E hoje a gente tem aí a honra aí de ouvi-lo um pouco para dar algumas dicas. Professor Guilherme, a gente está até começando o preparatório para o Enem, né? Então, eu acho que o momento é bem oportuno para a gente poder falar nessas diferenças, né, de vestibular e de Enem, não é verdade? Claro, com toda certeza. Quanto mais oportunidade de estudo o aluno tem, mais fácil ficam as provas, tanto de vestibular quanto do Enem também. Com certeza. E como a matemática é bem importante, né, para o Enem e para os vestibulares, né, a gente vai contar aí com dicas valiosas que você vai dar aí para a gente, né? Então, eu queria começar, o professor Egg, perguntando para você, né, quais seriam os tópicos mais cobrados hoje em dia no Enem e nos vestibulares, assim, em geral? Bom, no Enem nós temos 45 questões, é uma prova extremamente cansativa, né? Então a matéria cobrada no Enem, ela é muito abrangente, é uma matéria, a gente costuma dizer que é uma matéria que a gente precisa de muito tempo para que o aluno possa entender, possa revisar, e o Enem é o tipo de prova que realmente vê como que o aluno caminha durante, como que ele aprendeu a matemática e como que ele está saindo do ensino médio. Então, tudo que ele aprendeu desde criança até passando pelo ensino médio, o Enem consegue mensurar isso, né? A gente diz que cai muita regra de três no Enem. Não é muito verdade, até porque a gente fala, os alunos comentam, vamos fazer as questões usando regra de três. Não é assim, tá? Então, Nem tanto, né? você que vai fazer o Enem, não pense nisso, né? Vai cair, a gente vai ter várias questões de regra de três, mas com aplicações. Então, a gente vai ter escala, a gente vai ter divisão em partes proporcionais. Esses dois exemplos a gente usa a regra de três. Mas também tem os exemplos famosos, Sim. né? Que são progressões, trigonometria, questões envolvendo funções. Então, o Enem é a prova mais abrangente que tem. Para o vestibular da Federal, especificamente, são bem menos questões, né? Então, essa abrangência acaba sendo durante os anos. Então, pode ser que a gente tenha uma prova da Federal sem probabilidade. Isso no Enem não acontece. No Enem, todo ano vai cair pelo menos uma questão de probabilidade. Pode ser que a gente tenha provas da Federal que não caem em estatística, mas no Enem, todo ano vai ter uma questão de estatística. Então a prova do Enem é extremamente mais abrangente, mas principalmente por causa da quantidade de questões, né? Para a Federal, tem algumas questões que a gente sabe que vão cair, por exemplo, geometria analítica. Geometria analítica é um conteúdo que quase todos os anos tem na Federal, mas ele não cai no Enem. Olha, Então, interessante, né? a gente precisa conhecer as provas. Você, aluno que vai fazer as provas do Enem e da Federal, tem que conhecer o conteúdo e tem que ver como é que cai também, né? E isso o professor pode te ajudar. O professor pode ver a prova e vai conseguir, né, dizer para você como estudar, o que estudar. Bacana, né? O Eg, pegando essa temática, né, vou pegar o gancho. O que que os alunos mais erram em geral nas provas, tanto no Enem quanto nos vestibulares? Mas assim, focando mesmo no Enem, né? O que que você mais vê de erro? Eu acho que a parte algébrica é a pior. A gente vê, por exemplo, alguns alunos indo melhor na prova de física do que na prova de matemática, justamente porque física tem mais teoria. E a parte algébrica é a parte mais complicada. Então é justamente o que eu disse. No decorrer dos anos, a gente vê a evolução do aluno e vai vendo realmente como que ele faz e o que ele faz, né?
Então a parte algébrica realmente é a mais difícil. Sim. E a gente aprende álgebra, o começo da álgebra, a gente aprende desde o sexto ano. Então é algo que vem lá do sexto ano até o terceiro, né? Então a parte algébrica é realmente a mais complicada. A parte geométrica também cai no Enem, cai na Federal, e a gente vê os alunos tendo mais facilidade na geometria. Então a geometria, a parte visual, geralmente a gente vê mais facilidade. Tá. Oi, Gui, e conta uma coisa que é bem importante nessas dicas que você está dando. Sobre preparação. Além do aluno ter que saber, né? Ter o domínio ali do que foi ensinado ao longo dos anos, né? Mas em termos de preparação, que dica que você daria assim, para esse aluno, assim, focado mais na matemática mesmo? Que dica que você dá assim, para esse aluno se preparar ao longo ali do médio e, sobretudo, na terceira série? Tem que conhecer as provas. Tem que conhecer as provas, fazer as provas anteriores. Então, a gente tem provas do Enem desde 2002. Claro que o Enem foi mudando com o decorrer do tempo. Então, a minha dica é que você pegue provas anteriores. A prova da Federal também tem mantido um padrão nesses últimos anos, né? Então, a melhor dica é você conhecer a prova, saber o que vai cair e focar em cima disso. Principalmente para a Federal, né? A Federal, a gente... os últimos anos é o que a gente vê justamente para poder dar dica para os alunos. Então, o professor vai estudar os últimos anos das provas para justamente poder orientar os alunos. Então, realmente, conhecer a prova é o mais importante. Sim. Para esse aluno, como você bem mencionou, né, a questão da álgebra acaba sendo a mais difícil, né? Para esse aluno que erra a álgebra, ou que tem mais dificuldade, além de ele estudar, tem algo específico que ele tem que, por exemplo, estar mais atento? Tem alguma coisa específica, assim, que, por exemplo, talvez seja um pouco diferente da geometria? Não, eu acho que tem que treinar mais, fazer mais exercícios. A álgebra realmente é o mais complicado da matemática, né? Então, justamente quando o aluno passa do ensino fundamental para o ensino médio, a álgebra vai ficando cada vez mais complicado. Então, o aluno parte de contas usando frações e raízes no ensino fundamental para poder fazer conta com funções, com matrizes, com números complexos. Então, realmente, isso vai avançando no decorrer da fase escolar, né? Então, a melhor dica é fazer exercício, treinar bastante, né? A gente só aprende matemática fazendo exercício. O professor, ele é um mediador aí. Então, quanto mais exercício você fizer, mais você vai conseguir se preparar. A preparação vai ser muito melhor. Eg, e a gente usa o material do poliedro, né, que hoje é considerado um dos melhores materiais do Brasil, né, em termos de aprovação, resultado. Como que o material tem apoiado aí você nessa jornada do MED? Como que você acha que esse material pode, né, apoiar também os alunos? Bom, o material do poliedro tem exercícios propostos em todas as aulas, já estão separados do material, né? No terceiro, o material é excelente, nós temos 4 livros de matemática no decorrer do ano, e são todos extremamente detalhados, extremamente bem explicados, e é a continuação do que o professor passa na sala de aula. Então, a gente faz a aula, logo depois da aula o aluno já tem o que fazer de exercício, já está tudo separadinho e com níveis de dificuldade também. O material é excelente e apoia a gente o tempo inteiro. Que bacana, né? Eg, vamos falar um pouco de horas de estudo agora dos alunos, né? Que é importante também, né? O que você sugere para o aluno, assim, obviamente focado na matemática, né? Mas o que você entende que ele precisa de quantas horas diárias e a partir de quando? Você acha que a partir da primeira... Aí vai aumentando, obviamente, comprimindo mais? Que sugestão que você dá? Bom, isso vai variar de aluno para aluno. Mas, de maneira geral, a gente orienta os alunos a fazerem os exercícios da aula no mesmo dia que você teve a aula. Então, antes de você ter uma boa noite de sono, você vai reler e fazer os exercícios propostos
pelo professor durante a aula. A quantidade de horas é difícil dizer sem conhecer o aluno, né? Sem conhecer o perfil do aluno. Bom, nós aqui sabemos o perfil de todos os alunos, a gente orienta cada aluno individualmente e a gente sabe como orientar, né? Sim. Como fazer com cada aluno. Então, eu não sei, a quantidade de horas é difícil dizer. O que eu sei é que todo dia você vai ter material para estudar, Sim. porque todo dia o material apoia a gente nas nossas aulas, né? Então, quanto mais, como eu disse antes, quanto mais exercício você fizer, melhor. Tá. Né? É bacana. Só. Ô, Eg, e sobre. Fala um pouco da diferença da prova do Enem de matemática dos vestibulares tradicionais. Geral? Por exemplo, eu pegar o FPR também como exemplo, mas o que você diria assim que tem de diferenças que é bem importante o aluno saber? Bom, é uma prova extremamente cansativa, A do Enem. a do Enem. É uma prova, a prova de matemática não são só as 45 questões de matemática, porque vão ter as outras 45 das outras matérias. Então, vá descansado, né? Vá preparado para ter que responder as questões numa velocidade maior do que você costuma, porque você precisa fazer as 90 questões naquelas 5 horas ali, 5 horas e meia. Então, não é fácil fazer as 45 questões de matemática, né? A gente fala muito sobre se o Enem é uma prova justa ou não é. Eu acho que a gente não tem que pensar se é justo ou não. A gente tem que encarar o que está proposto pra gente. Então, se você vai fazer o Enem, tem que estar preparado para fazer o Enem e as 45 questões realmente vão te cansar. Né? É muito difícil você fazer 45 questões de matemática na mesma tarde, no mesmo período ali do tempo do Enem. E, bom, essa é a principal diferença para os vestibulares, hein? A quantidade de questões de matemática e a quantidade de teoria, a quantidade de matérias diferentes, né, que a gente pode cobrar na prova, né? Com certeza o cansaço é relevante, né? Mas, assim, se é justo ou não é, não importa. O importante é encarar, a gente sabe, é uma prova que é feita no Brasil inteiro. A mesma prova que você faz é a prova que todos os estudantes vão fazer e todo mundo vai passar pela mesma dificuldade, né? Que é fazer a mesma quantidade de questões. Com certeza. Ô, Eg, falando de uma prova extensa, que dica que você daria para aquele aluno que precisa ter um tempo de resolução de exercício, de questões mais rápido? Como que você acha que esse cara pode ir treinando para poder ser mais ágil? Você acha que tem alguma receita? Não, acho que não tem receita. Não tem. Talvez a melhor dica é perguntar para o seu professor, né? Perguntar para o seu professor como fazer, o que estudar para poder fazer as questões mais rápido, né? É difícil. A gente tem que conhecer o aluno e tem que orientar, né, de uma maneira individual. Mas a velocidade com que você resolve as questões tem a ver com o seu conhecimento, tem a ver com os exercícios que você fez antes, tem a ver com o que você estudou antes, como você estudou. Eu acho que não tem receita, não, né? Não, é difícil. Agora a gente tenta ver como cada aluno age, né? Sim. Agora, para você fazer as provas anteriores é fundamental, né, Eg? Sim, provas anteriores, nós temos 22, 23 anos de prova do Enem, de provas anteriores, então questão não falta. O que também não falta são as resoluções das questões, porque todas as questões do Enem de matemática estão resolvidas por diversos professores de matemática, né, tanto no YouTube quanto no Enem. Então, acompanhar as resoluções, estudar as resoluções, isso é uma coisa que hoje em dia a informação está à nossa volta o tempo todo, então você não precisa do seu professor para resolver todas elas,
porque todas elas estão resolvidas. Então, o professor vai resolver com você aquela que ele acha que são mais importantes. Sim. Olha, e tem questões também dentro da prova de interpretação de texto, né? Que dá uma bésfala, né? Tenho certeza. Então o aluno também precisa diversificar isso para poder entender, né? Na prova do Enem, metade da resolução da questão de matemática é a interpretação do texto. Então, a gente tem vários exemplos da prova do Enem que a própria resposta está no texto. Então, é completamente importante, né? A interpretação do texto faz com que você aumente também a velocidade que você está fazendo a questão. Mas, na prova do Enem, a interpretação de texto é essencial. Oi, Egg, fora o nosso material, né, como o material do Poliedro, o que você sugere para o aluno? O que ele acompanha? Site, algum livro específico? Algo para dar suporte para ele? Bom, o próprio Poliedro tem o site e tem lá questões e tem aulas inteiras, né, prontas, mas principalmente usar a internet para ver as resoluções. Eu acho que isso é o mais importante. A internet é a nossa ferramenta, né, principal para poder apoiar o que a gente deu em sala e o que o aluno tem de estudar. Acompanhar as resoluções é o mais importante. Bom, hoje em dia, com a inteligência artificial, a gente pode até perguntar para o computador, perguntar para a inteligência artificial como que a gente pode aprender de maneira diferente. Então, aquela questão não vai estar só resolvida por vários professores. Vai estar resolvida também pela IA, pela inteligência artificial, e que vai te ajudar a estudar. Vai te ajudar a estudar e poder complementar aquilo que o professor deu em sala. Eu sempre escuto, Egg, que quem tem facilidade em matemática, que hoje em dia a inteligência artificial está muito voltado para... Porque acaba sendo ali bem objetivo, né? Então a pessoa que domina a matemática acaba lidando melhor com essas situações, né? Você entende assim que a pessoa que domina mais matemática, ele também pode ter mais facilidade até para as outras áreas também, Egg? Sim, com certeza. A matemática, existe uma ideia de que você aprende coisas na matemática que você não vai usar para sua vida, né? Bom, eu posso dizer que realmente tem algumas coisas que você não vai usar, mas não é isso que é importante. A gente não pensa no que é mais importante. O mais importante é você estudar os conteúdos de matemática para poder resolver problemas. Então, quanto mais problemas, quanto mais exercícios você resolve, você vai melhorando a sua capacidade de resolver problemas e de resolver situações que você vai encontrar no seu futuro. Então, a gente sempre tenta, o quanto antes, fazer o aluno gostar de matemática. É difícil, é um desafio, né? E eu acho que a inteligência artificial tá para ajudar. Bom, a facilidade em lidar com a inteligência artificial vai ter, com certeza. E eu posso dizer que o quanto antes você gostar de matemática, melhor vai ser a tua caminhada, melhor vai ser a sua interpretação, né? Sempre pensando, nunca tentando pensar no conteúdo em si. Se o professor está ensinando esse conteúdo, é porque ele tem relevância. Mas o mais importante é trabalhar na resolução de problemas. A gente pensa que a matemática é a matéria universal para você resolver problemas. Que bacana. E quando você for mais velho, você vai lembrar dos problemas que você resolveu e vai melhorar a sua capacidade de resolução de problemas. Egg, e tem como passar a gostar de matemática? O que você me diz, por exemplo? Se um aluno hoje, um jovem, um adolescente, não gosta hoje de matemática, como que você acha que pode passar a gostar? O professor tem um papel determinante. O professor é a pessoa que vai influenciar esse aluno e vai fazer esse aluno gostar, com certeza. Né? O professor em sala de aula, entendendo as dificuldades da turma, entendendo as dificuldades individuais. O professor é o que tem o papel essencial para fazer o aluno gostar. Né? A gente ensina
pelo exemplo. Que bacana, a matemática principalmente. Mais do que nunca é parasível. Ué, vamos falar um pouco dos vestibulares, a gente já está em a reta final. Bem bacana o papo, passa rápido, né? Passa rápido. Alguns vestibulares do Brasil, aqui no Paraná, tem alguns também que são diferentes uns dos outros, né? A gente ainda tem alguns vestibulares de somatória, por exemplo, né? Eu queria saber se há uma preparação específica, se esse aluno, se esse candidato precisa ter um jeito diferente para lidar com essas provas que tem uma forma diferente de avaliar. Sim, precisa. Você que vai fazer qualquer vestibular, qualquer concurso público, você precisa tomar conhecimento da prova, do jeito que a prova é montada, do jeito que a prova é feita para avaliar. Então, nós temos aqui no Paraná alguns vestibulares de somatório, nós temos também em Florianópolis, na UFSC. Essas provas de somatório são extremamente específicas, com regras bem determinadas. Você precisa, se você for fazer suas provas, você precisa entender como que a somatória funciona, como que é feito para a questão ser anulada, quando a questão é considerada. Então isso é importantíssimo. Normalmente as provas são provas objetivas. As provas de vestibulares, a maioria dos vestibulares tem A, B, C, D, E. Tem essas provas de somatório, e também a gente não pode esquecer as provas discursivas, que tem geralmente na segunda fase dos vestibulares. Então a prova discursiva também é importante. Talvez o aluno tenha que encarar uma prova discursiva também. Né? Então a prova discursiva, ela também tem que ser estudada, e o seu ensino médio, como você fez no ensino médio, vai ser importantíssimo. E também a prova discursiva mede o quanto você conseguiu escrever e o quanto você só fez questões objetivas durante o ensino médio. Bom, cada vestibular tem a sua peculiaridade, cada vestibular tem concorrências diferentes também, então a maneira do vestibular avaliar é diferente em cada lugar. Então conheça a prova que você vai fazer, faça provas anteriores e principalmente leia o edital do seu vestibular, porque lá vai ter direitinho todas as regras do jogo que você precisa conhecer antes de fazer a prova. Legal. Ué, deixa aí um recado aí para esse aluno aí que está estudando, muito ou mais ou menos, que vai fazer o Enem esse ano. Que dica que você dá? Você já deu dicas valiosas aí, mas para finalizar, que mensagem que você deixa para esse aluno aí? Bom, confie na sua capacidade, confie no estudo que você fez, confie naquilo que te ensinaram e naquilo que você estudou. Todo momento que você para estudar é um momento que faz você crescer, e esse crescimento é o que é importante, é o que vai ser avaliado nas suas provas, né? Então, seja confiante, tenha boas noites de sono, principalmente na véspera dos vestibulares, né? E no Enem a mesma coisa. Lembre-se que a prova do Enem é uma prova comprida, é uma prova trabalhosa, você já sabe disso, então quando você for fazer a prova, pense nisso e principalmente confie na sua capacidade, confie no seu estudo, né? Tenho certeza que você fez o melhor possível para poder fazer essa prova do Enem, e é isso. Legal. Esqueci, né? Soreg, quero te agradecer o tempo, tá? Acho que foram dicas valiosas, né? Te agradecer por toda a sua experiência aí a serviço da Interativa e dos alunos, né? Da escola, né? Então, onde você tem passado, que eu acho que foi bem importante. Então, eu queria te agradecer muito o seu tempo aqui hoje. Tá ótimo. Obrigado. Legal. Até a próxima. Com certeza, teremos mais aí episódios aí, mais contribuições. E quero agradecer você também que nos assistiu em mais um videocast, né? Que é o Interacast dos Colégios Interativa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.